Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Não Pode Vacilar, o podcast do Como Não Vacilar. Hoje a gente trouxe um convidado e é muito legal, Si, quando a gente traz uma figura masculina aqui para conversar com a gente, né? Gosto também. Gosto até porque a gente tem que entender que a criação e a educação dos filhos é de responsabilidade dos dois. Independente se estão juntos ou separados, é uma parceria. Todos têm ali a sua contribuição. Mas ele não é só pai. Vou dizer quem é o nosso convidado, Carol, mas antes disso, hoje a gente inverteu, né, A Cá? Cibele tá adiantada, calma. Então, por Só favor, passei fala pra falar um aí. pouquinho. Fala aí. A gente vai agradecer os nossos patrocinadores. A Copenhague, agora, esse episódio já vai ter passado a Páscoa, mas tem mais datas comemorativas para Tem. você presentear as pessoas que você ama e dar um mimo para as pessoas que você gosta também. Então a gente trouxe hoje, a Cibele trouxe aqui para nós, é a Copenhague da Parada Pinto, viu, gente? Isso, 344. E olha Essa que aqui eu delícia nunca comi, hoje. hein? É boa? Nossa, não é boa, é maravilhosa, Cá. É. Você sabe que Derrete assim? derrete. Então essa eu gosto. Ó, uma bala de leite. Nossa senhora, sensacional. Eu nem vou chupar agora porque, né, eu quero falar. Porque da outra vez eu comi o chocolate no meio, então agora eu vou guardar ela aqui, mas vai ficar pro final do episódio. E a nossa querida Criarte VIP, Fernando e Cris, mandaram mensagem falando que eles estão a todo vapor. Se você quer, tem um evento em vista. Eles não fazem só canecas, fazem outros tipos de produtos. Então é só seguir eles, a gente sempre marca nas nossas redes sociais, no nosso episódio, para você seguir eles também. Si, sabe o que eu ia falar para os nossos telespectadores que estão nos assistindo? Para que eles falem o que eles acham dos episódios, né? Para a gente trazer o que vocês querem ver também, para que a gente possa trazer assunto que combine aí com o que você passa dentro da sua casa. Perfeito. Agora sim com vocês. Agora sim. E olha só que esse currículo é grande, hein, gente? Então presta atenção aí. Ele é médico pediatra com formação em emergências pediátricas, neurodesenvolvimento, neurociência e psicologia familiar. Docente e preceptor de alunos de medicina e residentes de pediatria desde 2017. Atuou como coordenador de 5 pronto-socorros e como presidente da comissão de ética de um deles. É fundador e CEO, além de coordenador pedagógico do Centro Educacional de Emergências Pediátricas e fundador da mentoria Legado de Pais, além de empresário, autor, palestrante e pai de Importante. 2 garotos de 7 anos e um de 1 aninho. Então, Marcos, depois de toda essa apresentação, me diz de onde vem essa medicina, essa pediatria. Vamos começar lá do início. Legal, uma satisfação. Gratidão pelo convite, estar aqui com vocês. É sempre bom discutir um pouquinho sobre o mundo infantil, discutir um pouco sobre a nossa geração futura, né? O que nós estamos formando. E a medicina, ela veio para mim desde pequeno, né? Eu, quando era pequeno, não lembro motivos, não consigo pontuar, mas eu já falava que queria ser, inclusive, pediatra, né? E aí, por um viés da vida, as coisas foram fluindo. Eu acabei realmente prestando a medicina, entrei na faculdade e as coisas foram fluindo, mas sem essa percepção de, pô, vou fazer pediatria mesmo. E com o passar dos anos, fui tendendo a esse olhar pediátrico e quando eu me deparei, falei, nossa, realmente, quando eu era pequeno eu falava que ia ser pediatra. E acabei seguindo o rumo da pediatria, né? Hoje eu estou aí praticamente 15 anos formado, fiz a minha faculdade de medicina lá na PUC de Campinas, em Campinas, fiz a minha residência também lá na PUC de Campinas, depois fui fazer uma formação extra no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e posterior fui buscando algumas pós-graduações com relação principalmente a esse mundo infantil, da parentalidade, da psicologia familiar, no aspecto aí da neurociência, antropologia, para que eu pudesse ter um olhar muito mais integral e holístico no cuidado da criança, né? Confesso que esse lado aguçou muito a partir do momento que eu tive os meus filhos. Então surgiu o João, que hoje está com 7 anos, e isso muda, eu brinco com os alunos, né? Eu fico muito com o aluno em residente, eu brinco com eles, que ser pai e mãe é o brevet da medicina, né? A gente precisa principalmente da pediatria. Então, nós somos pediatras
diferentes a partir do momento que a gente tem os nossos filhos, né? Nós começamos a ter percepções um pouco diferentes e a gente consegue enxergar um pouquinho mais o que as mães e o que os pais trazem pra gente. Eu acho que antes disso a gente ainda é meio marrento, meio quer arrumar discussão onde não tem discussão, né? E que a gente percebe que essa discussão não existe, porque o sentimento de mãe e pai é uma coisa única, imensurável e muitas vezes faz com que a gente realmente enlouqueça por conta deles, né? Então acho que esse desejo da medicina é antigo, da pediatria muito antigo, mas que ficou perdido e que acabou seguindo aí nos caminhos e nos propósitos de Deus, né? Acredito muito nisso também. Você viu quanta coisa a gente tem para Nossa, aprender hoje, é. Cá? Não, a Olha gente aí. tá chique. Não, e você Pediatra esqueceu de falar, Americana! que ele não Olha é São isso! Paulo, ele viajou pra estar aqui. Viajou. A gente está muito chique, muito chique, esses nossos convidados. Amém. E a gente conheceu o Marcos de uma maneira muito sem querer. Sim. Nós estávamos em um congresso e temos um amigo, né, em comum que também é orientador parental. E conversa vai, conversa vem. Marcos, você não quer ir no nosso podcast? Claro, vou sim! E assim surgem as relações e as conexões. E que trazem, né, ainda mais enriquecimento para o nosso trabalho, para a nossa vivência e para vocês que estão em casa assistindo também. E esse congresso, né, de educação parental, já puxando o que você falou, como a gente se conheceu, tinha a maioria que estava lá eram mulheres, mas tem os homens, né, que quando alguém que está lá apresentando, né, o palestrante fala, os homens se manifestam e tem alguns ali, ver vocês nesse lado também ali querendo aprender é muito bacana. Eu queria saber de você, o que você acredita da importância da paternidade no momento que a gente está vivendo? O que esses pais têm que estar vivendo, como a se falou? A função de pai mesmo. Legal, legal, legal. Eu acho que, como você disse, né, muito mais mulheres do que homens e a gente precisa sensibilizar e conscientizar a sociedade da importância dos pais, dos homens realmente buscarem esse lado paterno, né? Hoje eu acho que é um momento mais do que nunca que eu enxergo, porque eu sempre costumo fazer uma correlação da educação de hoje em dia com a educação que os meus pais me deram, com o que eu tinha com relação à conexão com os meus pais, as conexões de hoje. Hoje eu acho que a paternidade ela é um desafio muito grande. Ela está num momento que a gente está tendo inversões de papéis dentro de casa, que nós estamos tendo aí a ausência da figura masculina e paterna dentro de casa, onde muitas vezes a mulher assume o papel de não só cuidar dos filhos, mas muitas vezes também ter que cuidar do pai, como se fosse mais um filho dentro de casa, né? Então é um momento muito turbulento e que eu acredito que essa conscientização é algo fundamental para que a gente volte a estruturar mais as famílias na nossa sociedade, né? É, hoje a gente tem pai sentado no sofá jogando videogame como se fosse algo normal frente às suas responsabilidades. E a gente precisa entender que fases da vida nossa como homem, ela tem que em algum momento virar a chave, virar a chavinha. E essa geração de pais que vem surgindo, ela está tendo um pouco mais de dificuldade. Isso eu já vejo como um reflexo até mesmo da parte educacional. A gente, depois de uma geração de pais muito autoritárias, uma geração de pais mais primitiva e mais rígida, e quando eu falo primitiva, eu não falo num aspecto pejorativo, num aspecto de gerar uma agressão, mas sim num aspecto de uma ausência de informação. E na medida que essa informação começou a chegar ao ponto de mostrar que esse autoritarismo era algo, às vezes, prejudicial para o desenvolvimento da criança, nós começamos a nos perder um pouco num aspecto de uma permissividade muito exagerada, que fez com que a gente perdesse essa figura masculina efetiva dentro de casa, e não de provedor, porque a gente entende, nossa sociedade é uma sociedade machista e olha muito como homem, ele é o provedor. Não, ele não é só o provedor. Ele é o homem, ele é o alicerce daquela casa de segurança, de responsabilidade, de compromisso e ao mesmo tempo de
multiplicação junto à esposa para que essa multiplicação dê né? E muitas vezes a gente tem tido em casa mulheres dando 100%, mas homens não dando 100%, e essa multiplicação nunca vai ser E aí automaticamente a gente tem uma família completamente desordenada, onde quem está sentado no trono muitas vezes é a criança e não quem deveria estar. Isso não é questão de permissividade, não é questão de autoritarismo. Isso é questão de estrutura de qualquer organização que a gente tenha e que a gente tem a demanda e a necessidade de regras, como a nossa própria sociedade. Então é algo que, de forma paralela, nós estávamos conversando lá fora e que nos preocupa muito o caminho que a nossa sociedade vem seguindo, o caminho que a nossa sociedade vai acabar atingindo se nós não conseguirmos estruturar as famílias novamente de uma forma que a regra não tenha que vir da sociedade, e sim dentro de casa, né? Desculpa, pode falar. Não, pode. É que eu penso muitas coisas, né? E a gente fala muito Quando a gente foi fazer palestras, eu fui em uma primeiro, e assim não pôde estar comigo, mas eu lembro, era um grupo de mães que a gente tem um WhatsApp, e os pais também têm um outro grupo, né, de WhatsApp, para falar assuntos de filhos. E eu lembro que as mães estavam os dois presentes, e as mães questionavam muito, assim, o jeito que os pais faziam. Então, a mãe, assim, de 30 a 35 anos, que estava ali na média que eu estava apresentando, não fica contente, às vezes, quando o pai faz as coisas, quer que faça do jeito dela. Isso é muito importante que você falou, porque eu faço de um jeito e o outro não vai fazer do meu jeito. Então, se eu quero a presença do pai, ele vai ter ali momentos que ele vai fazer de um jeito que talvez não é o que eu idealizo, né? Perfeito, perfeito. Isso não pode ser um problema ou um viés, né? Isso tem que ser algo a se somar. Eu acho que as relações, elas só funcionam e a gente só consegue manter relações quando nós aceitamos os defeitos e os lados negativos dos outros. A gente nunca vai conseguir progredir com uma relação onde só tem coisas positivas. É impossível, é inviável. A gente está pensando aí numa perfeição e quando a gente pensa em perfeição, a gente pensa em Deus, né? E a gente não atinge isso aqui nesse mundo terreno. Então, eu acredito que as relações, elas só tendem a fluir e a acontecer na medida que eu aceito o lado ruim do outro, não é o lado bom. O lado bom é algo, é um a mais. Agora, quando eu entendo o lado ruim e consigo conviver e agregar valor para que aquele lado ruim progrida por um lado melhor, com certeza as relações elas tendem a ser melhor. E a mãe hoje ela tem muito esse papel de ser, de certa forma, mais mandatória, até mesmo no aspecto do manejo com a criança. Ah, e porque ele caiu e você não fez nada, ele tropeçou e bateu a cabeça e você simplesmente pediu para ele levantar. A gente tem que entender que existem papéis distintos dentro da família, dentro da educação, principalmente frente à figura do pai e à figura da mãe. Então, o pai, ele não tem o papel de estar ali acolhendo no aspecto de evitar que o filho se frustre. E isso tem muito um aspecto materno, porque a mãe ela é a provedora, é a que nutre, é a que traz o amor. Agora o pai é que faz aquele ser mais forte, aquele ser crescer de uma forma a aprender que frustrações, a aprender que derrotas, a aprender que problemas são parte da nossa vida e vão nos ajudar a crescer no aspecto emocional, né? E enfrentar os diversos desafios da vida. Então, entender que existem papéis distintos e que às vezes a mesma atividade pode ser feita de formas completamente diferentes quando se olha para uma figura materna e quando se olha para uma figura paterna, é algo imprescindível para que a gente tenha uma estrutura familiar adequada, né? Então a mãe muitas vezes ela precisa ceder ao fato do pai colocar uma fralda de uma forma diferente que ou não ela combinar coloque, roupa. ou às vezes Eu lembro colocar que foi uma roupa completa, ou às vezes até mesmo o cabelo, né? A gente brinca, esses dias eu estava vendo, eu acho que foi um Reels no Instagram, enfim, um videozinho que a mãe penteava o cabelo e penteava o cabelo e penteava o cabelo e o menino nervoso, nossa, não tá legal, não tá legal. Ele queria o cabelo igual do Homem-Aranha, não é isso? E aí Eu vi a hora que
O pai chegou, o pai pegou, deu uma chacoalhada ali, a hora que o menino olhou no espelho, pô, ficou legal, é isso. Então, assim, a gente precisa entender esse ponto de diferença das figuras, né? Mas eu volto um pouquinho atrás, eu acho que isso tem exacerbado muito na mãe, porque a gente tem perdido a figura paterna, a figura do homem. Hoje os homens não têm se portado como homens. Os homens ainda têm se portado como meninos. E isso faz com que a mãe cada vez tenha uma tolerância menor com relação a todos esses vieses de diferenças de manejo, né? Na medida que o homem ele assume esse papel de pai, esse papel do homem dentro da família, as coisas começam a fluir de uma forma muito mais tranquila, ao ponto da mãe começar a enxergar que as atitudes dele vão sempre estar sendo voltadas para desenvolver essa criança no seu aspecto emocional, no seu aspecto de força, no seu aspecto não só físico como social, para lidar com todas as adversidades da vida, né? E a gente estava falando também sobre o autoconhecimento. Às vezes o pai, ele tem essa postura e ele nem percebe, né? Sim. Aí ele fala assim, imagina, eu tô fazendo isso? Jamais, não. Então, ele não consegue se perceber, se autoconhecer. Perfeito. Isso é imprescindível, né? A gente vem falando muito sobre essa questão do autoconhecimento na formação dos nossos filhos. A partir do momento que eu me conheço, que eu conheço as minhas fragilidades, que eu conheço as minhas forças, eu posso potencializar o que eu tenho de bom e buscar suprir as vulnerabilidades, para que eu seja aí uma pessoa cada vez melhor. E não melhor para querer, numa questão de soberba, mas de uma evolução. Perfeito. Como pessoa, né? E o que você pode dizer sobre a importância desse autoconhecimento, Perfeito. voltado também... Bom, vamos fazer esse autoconhecimento primeiro, Que depois legal. eu faço outro. Legal, né? Eu acho isso imprescindível, né? Até mesmo porque a gente vê na neurociência, na parentalidade, o quão a gente demanda de cérebros maduros para regular cérebros imaturos, que são as crianças, né? E na medida que a gente não tem um cérebro maduro para regular um cérebro imaturo, a gente acaba caindo numa bagunça total, né? Então, buscarmos nos autodesenvolver no aspecto de conhecer a nós mesmos como pessoas e enxergar os nossos defeitos, as nossas qualidades, e aceitando isso de uma forma a externalizar para um crescimento, com certeza vai fazer com que a gente consiga desempenhar esse papel de guia, esse papel de instrutor, esse papel de pai de uma forma muito mais expressiva. E a gente tem uma dificuldade tremenda, né? A gente vem a gente está numa geração hoje de pais que vem de uma educação muito autoritária e que talvez tenha carregado alguns traumas infantis e que faz disso uma muleta para não buscar um autoconhecimento. E isso é algo muito batido hoje, as pessoas falam muito sobre isso. O quanto, nossa, os meus pais eram muito agressivos e brigavam muito comigo. Ok. Então eu sou forte e consegui vencer. Até que ponto, né, a gente realmente foi forte e conseguiu vencer, e até que ponto a gente realmente está querendo quebrar essa corrente, esse ciclo? Até que ponto eu não estou trazendo isso para gerar uma educação também falha para os meus filhos? Então a gente precisa aprender a buscar tudo que nós passamos e aprender com isso, para buscarmos nos desenvolver como melhores seres humanos, ressignificar essa imagem que a gente tem dos nossos pais, para que aí sim a gente consiga assumir o nosso papel como pai e mãe perante aos nossos filhos. Enquanto isso não acontece, a gente vai estar perdido. Então essa buscativa de autodesenvolvimento, autoconhecimento, eu acredito que esteja muito atrelado a isso. Existem outros vieses aí no meio, mas o adulto ele é um reflexo do que ele passou na infância dele. Isso é comprovado cientificamente. Então, nós buscarmos entender, se autoconhecer, para se autodesenvolver com relação a tudo isso que nós passamos, vai fazer com que nós
nos tornemos seres humanos muito melhores, nos tornemos seres humanos muito mais preparados para que a gente consiga aí sim guiar um ser humano. Hoje eu vejo muito, Cibele, pais e mães que não buscam ter filhos com o propósito de formar uma família, com o propósito de guiá-los no caminho. Eu tenho uma interpretação que talvez as pessoas possam até ficar assim incomodadas, mas eu vejo muito a buscativa de filhos como troféu. Eu vejo a buscativa de ter crianças para falar, nossa, eu tenho uma família, eu tenho filhos, mas que acabam não sabendo como lidar e terceirizando não só os cuidados, mas principalmente a conexão com o cuidador, a conexão materno-paterna, e faz com que a gente acabe não conseguindo desempenhar o que é um maior propósito da nossa vida. Tá na Bíblia, né? Assim, não que seja, não vamos entrar em mérito religioso, vamos ficar num âmbito mais espiritual, mas é o maior propósito da nossa vida, é a gente guiar uma pessoa no caminho do bem. Ai, mas eu não sou pai, eu não sou mãe. Pode ter certeza que você está guiando outras pessoas, porque tem pessoas ao seu redor, né? Que você com certeza está ali agregando valor. Então não existe nada mais legal, mais gostoso e mais divino nesse mundo do que você exercer o papel de guia na vida de alguém. E é isso que a gente tem que entender quando nós somos pais e nós somos mães. E como eu vou ser um guia bom se eu não consigo nem mesmo ter o autocontrole e guiar a mim mesmo? Então, olha a importância de buscar esse autoconhecimento, esse autodesenvolvimento, para que a gente atinja esse papel e consiga exercer esse papel de uma forma mais legal. E o Perdão. autoconhecimento, ele te dá também uma segurança, porque o autoconhecimento e o estudo de um modo geral, né? Ele te dá uma segurança para você saber que você ter a certeza que você está sendo assertiva nas suas ações. Perfeito. Eu acredito muito nesse viés. Porque quando você. Não tem aquele ditado, né? Quando você não sabe que caminho você. O caminho que você quer chegar, Alice, né? Qualquer caminho Sim. serve, né? Uma coisa assim, algo muito similar a Coelhinha essa do questão. relógio da Alice. Isso, exatamente. Aí você fala assim, gente, a educação hoje em dia tá assim. Tá. Né? Então, muitas vezes a nossa base é da disciplina positiva, então a gente acredita muito no todas as estratégias, mas a gente também acredita muito nos passos da comunicação não violenta, a gente também acredita muito nos estudos e entendimento que a neurociência traz para esse conhecimento como pais e mães que conhecem a si para que depois possa conhecer e encaminhar o seu filho, orientar o seu filho. Porque se eu não me conheço, se eu não conheço nem as minhas fragilidades, como que eu vou saber como me ajudar e posteriormente ajudar meu filho? É uma confusão. Perfeito. Que está acontecendo hoje em dia nessa sociedade, e às vezes a gente faz muitas sessões com pais. E os pais chegam para a gente falando assim, nossa, você precisa dar um jeito no meu filho. Não tá dando, meu filho tá super, só tá me dando trabalho. E aí você para e fala assim, não, peraí. O seu filho é fruto de um meio, de uma relação, Que relação é essa? Quem é você nessa relação? Quem é o pai nessa relação? E muitas situações a gente começa ali mediar um conflito de casais que também pensam diferentes, Sim, tiveram criações diferentes, mas a partir do momento que tem um filho em comum, não conseguem ali sintonizar que caminho nós queremos seguir. E o que eu acredito que é a base, a gente estava falando antes sobre alicerce para educar um filho, eu acredito muito nos valores que as famílias têm que ter. E isso tem que estar claro para o casal. Qual é o valor para minha família, o que é imprescindível na minha família e na família do Felipe? Que pode ser imprescindível na família da Carol e do Rodrigo e na sua, como chama sua esposa? Emília. Na sua e na da Emília. Acredito que quando a gente tem os nossos valores familiares muito bem enraizados, fica muito mais fácil para eu dizer um não para o meu filho, para eu dizer um sim.
porque eu tô segura daquilo que eu quero para ele, porque eu sei onde eu tô pisando. E hoje em dia as famílias não sabem o que é valor, o que dirá quais são os valores Perfeito. das E suas banaliza-se famílias. muito isso, né? Isso que você falou é interessante. Porque essa desconversa, né? Parece que não. A criança fica perdida também ali, né? Com Os certeza. adultos acham que não, mas a criança tá absorvendo tudo. A mãe tá falando uma coisa, o pai tá falando outra. Esse é um dos pontos mais importantes na educação dos nossos filhos. Por mais, Carol, que eu não tenha, não concorde às vezes com algo que você passou pro nosso filho, e vamos nos colocar como marido e mulher, eu jamais eu posso negá-la na frente do É. nosso filho. E isso é uma coisa que acontece muito, e muito por um erro paterno. Por isso que a paternidade ela precisa, porque o pai hoje ele não está assumindo esse papel de homem. E aí ele se coloca como o amigo do filho Sim. na no aspecto de comer besteiras, no aspecto de dormir tarde, no aspecto de jogar videogames, no aspecto de ver televisões e aí a mãe fala não e o pai vai lá e fala assim, contradizendo isso e muitas vezes na frente do filho. Isso já gera um problema gigantesco no desenvolvimento dessa criança, que vai fazer com que ele lá na frente tenha essa mesma atitude quando ele tiver a família dele. Então é uma bola de neve, isso veio. A Cibele tocou muito bem no aspecto da disciplina positiva. Eu sou uma pessoa que defendo. Eu vejo a disciplina positiva como algo muito, mas muito bom para que a gente consiga educar os nossos filhos. Mas eu enxergo que a sociedade tem uma interpretação muito errônea com relação à disciplina positiva, o que fez com que a grande maioria das pessoas tentassem mirar na disciplina positiva, mas quando viu, caiu numa permissividade exagerada, por uma leitura equivocada, por um entendimento equivocado, por uma prática equivocada. E aí surge-se correntes de agressão frente à disciplina positiva, como se a disciplina positiva fosse uma permissividade exagerada, né? Então acho que esse ponto fez com que a gente chegasse nesse viés de pais e mães não conseguirem gerar uma conexão e um alinhamento bacana para levar essa criança no caminho efetivo que ela tem que seguir. E voltando, né, o ponto de conexão, de alinhamento, eu acho que antes de qualquer, se tem alguém aqui que ainda não é pai, não é mãe, que está assistindo a gente, e que ainda também não tem uma relação amorosa com alguém, eu acho que o ponto mais importante para você buscar uma pessoa não é beleza, não é dinheiro, é muito mais conexão de valores. Porque a hora efetiva que você for buscar construir uma família com essa pessoa, isso vai ser um dos vieses mais importantes e que vai fazer com que você tenha uma dificuldade muito grande. Então, assim, é muito mais bacana você estar próximo de alguém que se conecte com você com relação ao que você espera de uma sociedade, com relação ao que você espera de um ser humano, com relação ao que você espera de uma relação entre as pessoas, do que simplesmente porque é divertido, porque a gente vai pra balada e se diverte, porque a gente tem dinheiro, não, né? E isso se perdeu um pouco, né? Hoje a gente não consegue nem mais alinhar uma conexão, uma relação entre um homem e uma mulher de uma forma equilibrada. Hoje as coisas são muito perdidas, cada vez mais dificuldade de se achar pessoas para que você consiga firmar uma relação. Hoje as coisas são muito passageiras, né? Hoje as coisas são muito imediatistas, hoje as coisas elas começam e acabam. Eu sou cristão e então eu defendo muito esse aspecto de, na medida que você cria uma aliança com Deus, que você caminha até o final dessa aliança. É óbvio que vai ter momentos turbulentos, mas foi uma escolha e uma aliança efetiva com o Papai do Céu. Então a gente precisa tentar buscar, e hoje isso assim é corriqueiro. As pessoas casam, separam, brigam, não gostam, se desentende, namora com um, e existe uma coisa doida de relações abertas e imagina a cabeça de uma criança nisso. Imagina as crianças assistindo e vendo toda essa
essa bagunça, esse caos, né? E aí a gente entra também no aspecto de limites, né? De liberdade e faz com que a gente viva um caos hoje em dia, né? Eu vejo isso também muito atrelado a uma geração fast food, né? Nós somos de uma geração fast food, tudo muito fácil. Apertei um botão, quero comer um Chega na lanche, minha pumba, porta. tá lá. Então isso fez com que as pessoas se tornassem muito impacientes, muito intolerantes. A internet também tem contribuído para Com isso, né? certeza, ela veio A de uma forma velocidade, né? expressiva. Perfeito. E aí faz com que a gente hum, per- tenha perdido aquilo que os nossos pais tinham de paciência e tolerância com relação a esperar o desenvolvimento adequado. E a gente quer tudo muito rápido. Eu falo isso até mesmo pensando no aspecto médico, né? Eu sou pediatra, então hoje eu vejo os pais e as mães com as crianças doentes e assim, Nossa. se passa de 3 horas é um absurdo. Como meu filho está doente mais do que 3 horas, Você não vai né? fazer nada? Você Não, não vai dar eu- nada pra ele? Eu não sei, você atendia em consultório também? Hoje é só você tá em outro viés, né? Mas você atendia em consultório. Sim, A minha pediatra do meu filho, né, ela nos deu o WhatsApp dela, e isso é uma loucura, né? Eu não sei como você É lida uma- com isso, mas a mãe se não responde na hora, eu já vi cada coisa assim, e parece que é que nem professor, né? Nós que somos da área da educação, se não responde na hora, não, tá me ignorando, não tá, Perfeito. né? É uma coisa louca, assim, Isso é um que sai do reflexo. controle. É um reflexo dessa falta de paciência e tolerância, né? Imediatismo. E a gente vai 100%. gerando isso nas crianças Vai, também. essa Porque geração as crianças ansiosa, não viu? sabem esperar. Zero. Não. Zero. É. E vem ainda mais a tecnologia, vem essa terceirização de uma educação por meio do digital, o que faz com que a gente tenha ainda mais esse mediatismo, Imediatismo. perfeito, obrigado, com relação às crianças, né? Então, é um resquício ruim da nossa geração. Nós não somos pacientes. E para Não criar um ser, eu acredito que a paciência, a consistência, a tolerância é algo assim imprescindível, né? E eu vejo também que aí a gente acaba fugindo para um outro lado. O quão os pais eles têm buscado querer atingir perfeições na criação dos filhos com relação a pontos específicos sem olhar para um global. As pessoas não são mais holísticas. Nossa, não pode assistir televisão, é zero, é zero, é zero. Poxa, sim, a televisão faz mal. Como comer também demais faz mal, mesmo que seja uma comida saudável. O excesso, O né? excesso. Então a Faz gente mal. deixou de buscar um equilíbrio para buscar extremismos demais. A nossa geração ela é muito polarizada, a nossa sociedade é muito polarizada, né? A gente fala isso em aspecto político, não é só aspecto político. A nossa sociedade ela é polarizada em tudo. Nossa, porque o meu filho ele precisa ter o melhor sono do universo e eu preciso fazer 99 cursos porque meu filho durma bem. Ok, nós podemos buscar isso, mas e o resto? O que adianta o seu filho estar dormindo bem se todo o resto ao redor dele é uma bagunça? Se ele não tem um exemplo com relação a outras coisas. Então a gente está muito nessa loucura, né? Falando um português mais da geração, numa noia, né? De buscar um perfeccionismo de algumas coisas que não são tão relevantes frente a um global que a gente deixa de lado. E buscar o perfeccionismo e mostrar nas redes, né? Com certeza. Porque meu com filho é certeza. perfeito. Meu filho é melhor que o teu. Com Você não certeza. tem filho já noção. tá Você sabe o lendo. que meu filho faz? Ué, Você não sabe, né? Não, mas vou deixa eu te contar o que o contar. meu faz. Não, deixa eu te contar que o meu faz, que o meu é muito melhor. E aí fica, Fica. né? Fica nessa Por disputa. isso que eu falei, se desculpa te cortar, por Imagina. isso que eu falei do aspecto do troféu. E isso me machuca falar isso. Eu não queria estar falando, né, isso, porque acho que pessoas podem até se sentir agredidas, mas não é com esse intuito. Talvez que venha como uma forma de reflexão, porque sempre tem tempo para refletir, mudar e evoluir. E a gente hoje, eu sinto que muitos têm os filhos como troféu. Porque a gente vê a terceirização em tudo. A gente vê esse negócio de querer buscar uma perfeição para mostrar ao outro que, nossa, olha como o meu filho é. Não, não. Primeiro que você não tem que mostrar nada para ninguém. E quanto menos você mostrar, melhor é. Né? Mais você vai ter um ambiente tranquilo, em paz. Porque energias existem, né? Então, eu vejo um pouco desse aspecto do troféu. Isso me deixa chateado.
mas que sirva de reflexão para que a gente olhe e fale assim, poxa, realmente eu estou seguindo o papel de pai mesmo, de mãe mesmo, ou eu só estou deixando a vida me levar, igual o Zeca Pagodinho fala, com relação à criação dos meus filhos, simplesmente para ter a minha cervejinha ali, bem, fazendo essa associação metafórica, né? Simplesmente eu tenho a minha cervejinha ali, que é meu filho, e deixa a vida me levar. Não, gente, a gente precisa voltar. Eu vou fazer uma correlação agora um pouco mais pesada no aspecto da criação dos nossos pais e da criação de hoje em dia. A gente critica muito os nossos pais, que são autoritários, que batiam, que gritavam, que castigavam. Ok, tudo isso é errado. Nós não precisamos defender isso. Só que eles não tinham o nível de informação que nós temos, e mais do que tudo, eles faziam isso com o objetivo de criar um ser com valor, com virtude, que crescesse na vida. Pelo menos era isso que eu via muito dentro da minha casa. Hoje não. Hoje parece que não tem um objetivo na criação dos filhos. Parece que os pais não têm um objetivo de efetivamente fazer daquele ser um ser melhor, um ser que vai conseguir lá no futuro ser equilibrado emocionalmente para que ele consiga ser útil socialmente. O nosso objetivo não é criar o nosso filho para nós. O nosso objetivo é criar o nosso filho para que ele se torne um ser útil dentro da sociedade, para que ele agregue na sociedade, para que ele consiga viver em harmonia na sociedade. E aí vem o aspecto das regras dentro de casa, de uma estrutura familiar adequada para que a gente tenha regras, porque a sociedade vai demandar de regras. E na medida que você não tem regras dentro da sua casa, como é que esse ser vai conseguir ser inserido dentro da sociedade? Né? Limite sem regras é um caos. Regras sem limite é opressão. Então a gente precisa aprender a olhar mais para isso. Saber dar o limite, mas saber impor. Saber dar a liberdade, desculpa, mas saber impor o limite. Isso de acordo, é óbvio, com a idade, com a faixa etária dessa criança, né? A gente tem uma dificuldade muito grande hoje nisso. Você falou de educar para o futuro. E eu acho que é uma visão que a gente, por sermos uma sociedade, né, atual muito imediatista, a gente quer resolver o problema do nosso filho hoje. Entendeu? Então, se hoje ele brigou com o amiguinho na escola, eu vou resolver do meu jeito hoje. Eu vou ligar para a mãe do amiguinho e vou falar assim, escuta aqui, seu filho mordeu o meu filho, então vamos resolver nós duas, tá? E você deixa de ensinar habilidades de vida para o seu filho, de resolver uma situação ali que ele poderia resolver sozinho. Perfeito. Você vai falar pro seu amigo, você vai falar para a professora, ou você vai falar... Ensinar habilidades de vida para a vida. Perfeito. Pensando no futuro. Perfeito. E é ruim porque as famílias hoje em dia esquecem das nossas ações hoje, o quanto as nossas ações atuais, quando eles são pequenos, impactam ao longo da vida. Então, não é o resolver hoje. O resolver o que o seu filho poderia fazer sozinho, como o Montessori diz, hoje você está proibindo ou limitando um futuro lá na frente. Limitando uma habilidade dele de desenvolvimento. Uma habilidade de desenvolvimento social, uma habilidade de desenvolvimento cognitivo, uma habilidade de desenvolvimento motor, né? Entre o brigar, gritar, castigar e o fazer, né? Existe o ensinar e o dialogar, né? Eu ouvi isso do nosso querido Léo Freiman, né? Então, a gente precisa aprender que a gente tem que muito mais orientar e fazer com que ele tome atitudes, é óbvio, de acordo com a autonomia frente à faixa etária, para que ele consiga criar essas habilidades de autorresolução frente aos problemas da vida. Esse é um dos pontos que existem no aspecto da frustração. Hoje a gente não pode frustrar os nossos filhos, né? Isso é muito batido. A gente até fica incomodado de ficar falando de tanto que todo mundo fica falando, mas a gente tem que bater nessa tecla, porque a gente vive uma sociedade hoje que não frustra ninguém. Hoje nós temos adultos, jovens, indo fazer entrevistas de emprego com o pai e com a mãe. Né? E se não passa, o pai bate e grita e fala e briga e... É um absurdo, né? Então a gente precisa conseguir, de alguma forma, tocar as pessoas na busca ativa
de primeiro se autoconhecer e se autodesenvolver, para que depois queira efetivamente guiar um ser num caminho que efetivamente vai gerar benefícios para ele de autodesenvolvimento também, né? A paternidade ela é uma jornada, não só a paternidade, a maternidade é uma jornada de transformação, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, que faz com que a gente cada vez mais se torne seres humanos melhores, né? Que faz com que a gente se torne um cidadão muito melhor, né? Dentro da sociedade. E, e às vezes a gente perde isso, a gente deixa passar. E essa evolução é linda. Eu sempre falo aqui, Marcos, que eu era daquela mãe de dar murro na porta para não dar neles. Eu era dessas. E eu fui me autoconhecer e hoje eu tenho uma relação com, principalmente com o meu mais velho, que ele pegou muito dessa mãe Hoje ele tá com histérica. quantos anos? Hoje ele tem 18. Mas uma relação que a gente foi construindo de muita parceria, de muita conexão, de hoje ele pedir coisas que são muito íntimas dele e ele querer partilhar comigo. Amém. Sabe assim, eu Amém. falo, nossa, é possível. Sim. É possível fazer diferente. Às vezes você tá em casa e fala assim, ai, nossa, mas será que ainda dá tempo? Sempre dá tempo. Basta eu querer. Exato, exato. Esse do dar tempo, né? Existe essa frase que eu gosto de falar muito, que nunca é tarde para a gente refletir, mudar e evoluir, né? Agora, com relação a essa conexão, né, com os nossos filhos, quanto mais a gente atrasa isso, mais difícil é, né? Você já chegou em algum lugar que você foi e que você não se sentiu bem, que você não gostou? Você voltou? Não. Seu filho hoje vive dentro da sua casa e ele não se sente bem. Quando ele for mais velho, adulto, e for para casa dele, ele vai voltar para te ver e aí você vai correr atrás dele, né? Então, esse é um ponto que a gente tem que ter de reflexão, porque a nossa maturidade ela tá atrasada muitas vezes. E aí quando a gente tem o virar da chavinha frente à maturidade e ao entendimento, não que é tarde demais, mas o desafio é muito maior. Muito Com maior, certeza. principalmente se tratando de adolescentes, né? O adolescente ele tem um desejo gigantesco de seguir o herói, de aventuras, né? E se ele não tiver criado ao longo da infância dele a imagem da mãe, a imagem do pai como um herói, esse herói vai buscar fora. E aí vem um problema gigantesco, né? Tem um problema gigantesco e atritos e até um ponto que a relação ela se torna muito tumultuada, que faz com que essa criança, quando ela consiga se tornar um adulto jovem para ir embora, ela não quer mais voltar. E a gente é o momento que a gente muda e que a gente cria maturidade, que a gente olha e fala, nossa, como eu queria voltar lá atrás e fazer muita coisa diferente para ter hoje o meu filho pelo menos vindo aqui me dar um oi, né? Por isso a importância de assumir o papel do pai, né, ali, Sim. né? Desde a chegada do bebê, que você fala Perfeito, muito, né? Perfeito. A gente... Eu lembrei, só um adendo que eu queria comentar, eu lembrei uma coisa, o Rô vai lembrar, vai dar risada. Quando o Joaquim tinha um mês, é inesquecível essas coisas que ficam, você deve ter isso, você também, né? Com você que tá com de 1 ano, as barras, você não, porque você é médico, né? Não sei se você passa por isso. Opa! A gente tinha muita vergonha de mandar mensagem pra médica pra perguntar quando a gente tinha alguma aflição. Não era em relação à doença mais, né? Que a gente fica aflito, né? E não sabe como lidar. E eu lembrei de uma situação que a gente foi no shopping e eu tomei chá. E eu amamentei até 2 anos. E chegamos em casa, o Joaquim mamou e aí ele começou a chorar, mas assim, ele nunca tinha chorado daquele jeito. E a gente foi por causa do chá, já pesquisou na internet, olha lá, não podia ter tomado chá, tinha que ter visto antes. Vai o Rodrigo, tipo, 10 da noite na farmácia buscar cólica e calme. Porque lembra lá que cólica e calme vai acalmar o bebê, não sei o que, não sei o que, não funcionou de nada. Um remédio caríssimo. Não funcionou de nada. Então, tipo, como a gente é induzido, né? Perfeito. A certas coisas na internet. E aí, depois ele parou. Era, sei lá, gases, não sei o que era, né? A gente fica aflito com o bebê chorando. Uma irritabilidade paroxística Exato. noturna, normal das crianças, Falam, né, que tem desenvolvimento isso. normal. E a gente fica desesperado. E a gente quer
Sanar na E hora, aí, esse qual que é o problema. ponto, né, cara? Assim, é normal que a gente fique desesperado. Poxa, quem quer ver o seu filho chorando por 30, 40 minutos e às vezes um choro até mais É, ardido? Isso vai gerar uma angústia, uma ansiedade. A gente tem passado isso com o nosso filho, até mesmo porque ele está doente agora. Então a gente tem tido noites muito tumultuadas, vômitos, muita secreção, acorda muito, muito irritado. Mas como é que a gente sana isso com conhecimento? sim. Né? E qual que é o problema hoje? A gente tem muita informação, só que as informações elas vêm de uma forma muito jogada e a gente acaba absorvendo. Eu falo isso até para os alunos. A gente acaba absorvendo a informação como uma verdade absoluta, sem ao menos ter o interesse de ir atrás, buscar se realmente essa informação é fidedigna. E a gente tem isso como uma verdade É, absoluta. E eu falo isso muito para os alunos, por quê? Porque na medicina, quando a gente é aluno de medicina, a gente olha, nossa, o professor, o médico, ele, pô, sabe tudo. E a gente começa a absorver um monte de informações sem entender os porquês. E aí a gente chega lá na frente e estamos tomando atitudes e ações na medicina, só que a gente fala, nossa, legal, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas por que que eu estou fazendo isso? Qual que é o motivo? E será que isso realmente é o melhor ou não é? E aí fica aquele ponto de eu ter o interesse de buscar o conhecimento, coisa que mudou muito da geração passada para essa. Vamos pensar na leitura. é. É, as pessoas antigamente liam 3, 4 livros em um mês. Hoje a gente lê 3, 4 livros em 4 anos, É verdade. 5 anos. Ou seja, tem gente que nunca leu na vida, né? Então a gente precisa querer voltar um pouco a buscar conhecimento, se autodesenvolver, dar uma brecada na vida, tirar essa intolerância, esse acelero. Ah, mas como que eu vou fazer isso? Eu tenho que trabalhar. É óbvio, não é só eu, não é só você, todos nós temos diversas responsabilidades. E é aí que entra a gestão do tempo, que a nossa geração tem com muito, mas muita dificuldade de gerenciar o tempo. E aí vem o viés. Como é que você vai ensinar o seu filho a gerenciar tempo se você não sabe gerenciar o seu tempo? Olha a importância da gente buscar de uma vez por todas se autodesenvolver na medida que a gente tem um ser para guiar, né? E como você, como ser humano que tem todo esse propósito, pode ajudar esses pais? Eu soube que você está aí, tem um projeto, então conta pra gente o que é este projeto que possa Legal, contribuir com as famílias que estão nos assistindo. legal, legal. Nós criamos uma mentoria, né? Uma mentoria que se chama Legado de Paz e o próprio nome já diz, né? Ela tem o propósito principal de criar uma sociedade muito mais harmoniosa, uma sociedade onde as pessoas consigam se autorrespeitar, agregar valor, né? E para isso a gente precisa começar a trabalhar todos esses pontos nossos como seres humanos. A criação dos nossos filhos não é sobre eles, é sobre nós. E se nós não buscarmos nos autodesenvolver, para isso a gente vai ter dificuldade. Então, esse projeto é um projeto criado com muito carinho, principalmente para pais, né? A gente, principalmente não só para pais. Então, eu gosto muito porque eu tô nesse propósito de fazer esses homens mudarem dentro de casa, né? E onde a gente acaba trabalhando os 6 pilares da nossa vida com relação à saúde, então buscar como é que eu vou cuidar de alguém se meu filho estiver correndo na rua e vindo um carro e eu não tenho uma saúde adequada para que eu consiga correr, é, como é que eu vou conseguir cuidar do meu filho? Então nós precisamos trabalhar esses pilares, buscar uma saúde mais adequada, né? Buscar hábitos de saúde em geral mais adequado, cuidar da minha saúde, né? Eu brinco muito, e aqui é um paralelo com relação à medicina. As crianças ainda fazem as consultas de rotina, de puericultura. E mesmo assim, é algo que vem cada vez se tornando mais falho, mais relaxado. Depois a gente não cuida mais nada da gente, né? E será que a gente não continua crescendo com relação às nossas células? Ou no final da vida não vai atrofiando, os nossos ossos vão ficando mais fracos? Será que a gente não continua ganhando habilidades motoras, habilidades cognitivas ao longo de quando nós somos adultos? A gente não precisa de um sistema imunológico, a gente não toma vacina quando nós somos adultos, então nós precisaríamos também manter um segmento e a gente não mantém. Então a gente precisa ter esse olhar, fazer a sociedade, principalmente os homens que são muito mais relaxados e resistentes com relação a isso, a buscar
cuidar melhor da sua saúde, né? Alimentação, os hábitos. Lembrem que nós somos exemplo. Então, a Legado de Pais, ela é uma mentoria que busca principalmente fazer de você o exemplo para o seu filho. Porque a educação, ela não vem, ela pode vir de outras formas, mas a grande maioria do que a criança efetiva absorve é do que ela vê de você, como você é. Então a gente precisa buscar se desenvolver nesses pilares. Espiritual, a gente precisa buscar melhorar a nossa espiritualidade, nós precisamos voltar a buscar mais por Deus. E não importa aspecto religioso, não estamos falando de religião, nós estamos falando de busca ativa de conexão com um ser maior que nos dá a possibilidade de ter tudo que nós temos aqui, de poder viver, né? Então nós precisamos buscar um pouquinho mais disso, porque isso vai fazer com que a gente busque muito mais valores e virtudes, e automaticamente isso vai ser passado para o nosso filho pelo exemplo, né? Nós precisamos buscar mais o aspecto familiar, então nós precisamos estruturar a nossa família, entender o nosso papel como pai, entender o papel da nossa esposa como mãe, entender o papel dos nossos filhos como os nossos filhos ali dentro, né? Então a gente precisa entender como estruturar melhor isso, entender como eu tenho que ter uma relação muito mais de comunhão e de multiplicação com a minha esposa, né? Entender que eu preciso ter um momento na semana com a minha esposa, porque é isso que vai fortalecer ainda mais o meu vínculo. E lembre, né? Eu falo isso para muitos pais e muitas mães. Vai chegar um momento que vai sobrar você e você. E nesse momento, se vocês não tiverem criado a relação e mantido a conexão, vocês vão olhar e vão se sentir estranhos. Então a gente precisa preservar isso, né? Brincam muito, a criança vem e ela entra na rotina da família. Não, uma criança vem e tem que criar uma rotina para a criança. Eu acho que é o equilíbrio. Ela vai entrar numa rotina familiar, mas vai ter muitas coisas que a gente vai precisar ceder para que a criança também consiga ter um desenvolvimento legal, né? E para isso a gente precisa ter a nossa rotina bem estabelecida de marido e mulher. A gente precisa ter um nosso momento de um olhar por outro e conversar sobre as coisas da vida. E isso cada vez não tem existido, né? Então, precisamos trabalhar. A gente precisa fazer com que os homens se tornem o protagonista dentro de casa. A gente tem uma geração muito machista no aspecto do homem ser o provedor e a mulher, ela pode trabalhar, não pode trabalhar, ela tem que cuidar dos filhos, não tem. Se a mulher puder ficar em casa cuidando dos filhos, que legal. Com certeza a criação dos seus filhos vai ser muito, e principalmente emocional, vai ser muito melhor na primeira infância. Mas se não puder, legal também. Mas que a gente tente, como homem, buscar esse protagonismo financeiro, de prover efetivamente. Então nós trabalhamos nessa mentoria também esse aspecto de tentar orientar um pouco com relação a trazer gatilhos para ajudar a prosperar nesse aspecto profissional, nesse aspecto financeiro, né? Então a gente precisa trabalhar também isso com os nossos filhos e entender que a nossa a educação dos nossos filhos é assim, mas muito pelo exemplo. Eu brinco muito, tem muitos pais, Sibeli, que falam assim, poxa, doutora, eu não aguento mais, meu filho não sai da televisão, eu não sei o que fazer, eu não sei como lidar com isso. E aí a gente pega o viés. Mas como que é você ou o seu marido quando você chega em casa? Vocês sentam no sofá para assistir televisão? A gente senta. Será que o exemplo para ele não é o ponto? Será que se você começar a mudar e diminuir essa atitude sua dentro de casa, não vai repercutir de uma forma ao seu filho olhar e falar assim, nossa, olha lá, meu pai tá lendo um livro? Eita! Nossa, olha lá, minha Deve mãe ser tá bom esse ouvindo uma negócio aí, acho que eu vou música. fazer isso aí também. Então, buscar trazer mais esse exemplo, essa busca ativa de eu quero que meu filho seja uma pessoa boa, uma pessoa de caráter, uma pessoa que trate os outros bem, uma pessoa que tenha uma relação social bacana. Eu sou isso. Se eu sou isso, a chance do meu filho ser é muito grande. É isso que a gente não entende. Então, essa mentoria vem com o propósito de gerar todo
esse know-how de autotransformação, de autoconhecimento e até mesmo de buscativa com relação ao empreendedorismo, para que a gente se torne protagonista dentro da nossa família, né? Dentro da nossa vida. E nada melhor do que a gente mostrar para o nosso filho que nós somos protagonistas. Porque eles vão olhar e falar assim, nossa, ali está o meu herói. Ali está o meu herói, né? E então o propósito principal é a gente tentar no futuro criar uma sociedade melhor, né? Eu acho que esse é o ponto mais importante. Isso começa dentro da nossa casa. Ai, mas eu não vou conseguir mudar o mundo. Eu não vou conseguir mudar todo mundo. Você não precisa mudar ninguém. Você precisa mudar você. Se você mudar você, você com certeza vai ser espelho para muita gente. Principalmente para a geração futura que está dentro da sua casa. Se eu mudar a mim dentro da minha casa, eu com certeza vou agregar demais a Cibele no futuro, porque o meu filho às vezes vai estar na mesma condição social e local que os filhos da Cibele, e automaticamente a harmonia vai ser muito melhor, né? Lembrem que os nossos filhos vão ser amigos de outras pessoas, marido ou esposa de outra pessoa, patrão ou empregado de outra pessoa. Então a gente precisa entender que eles precisam ter o reflexo do que nós somos como seres humanos. Então a mentoria vem muito com esse propósito, de fazer você crescer como ser humano, como homem, né? E a gente fala muito homem porque é uma mentoria voltada para paz, para que você consiga ser esse espelho, esse reflexo dentro da sua família, dentro de casa, né? Esse alicerce. A mãe nutre, a mãe acolhe, a mãe dá amor. O pai está lá para gerar hierarquia, para gerar ordem, para gerar ali a força, a segurança, a proteção dessa família. E enquanto os homens não assumirem esse protagonismo, a gente tende a uma geração cada vez mais dentro do caos, que é o que a gente tem visto. Tá? E quem quer te achar hoje? Quem Como quiser que me achar, faz? quem quiser me achar, tem meu Instagram, né? Então eu deixo aqui, @opaipediatra. Fiquem à vontade para me procurar lá no Instagram, me mandar direct. E eu vou estar lá sempre à disposição para trocar figurinhas. Eu adoro trocar figurinhas com as pessoas e os colegas médicos sabem disso. Hoje eu muitas vezes estou à disposição de diversos colegas no telefone porque eu gosto disso, né? Eu tenho prazer em agregar valor. E então me procurem, vão lá no Instagram, me escrevam, me chamem no direct. E os homens que realmente tivessem interesse de se tornar um protagonista, lá nós temos na bio, no link da bio, nós temos ali um formulário para preencher, e é óbvio que a gente vai realizar uma reunião antes, vai entender se realmente isso faz sentido, tanto para esse pai quanto para mim. Às vezes a gente não vai ter uma conexão, às vezes o que você procura não é o que eu estou ofertando, né? Então a gente precisa alinhar esses valores, alinhar essas virtudes, porque eu prezo muito pela buscativa de valores e virtudes que me aproxima muito de Deus. E mais uma vez eu bato no cristianismo, né? De ser cristão. Então, às vezes, se você não tem esse propósito, realmente a mentoria Legado de Paz não é para você, né? Mas se você tiver, com certeza a gente vai formar uma legião gigantesca para gerar uma geração muito mais harmoniosa, muito mais respeitosa e com muitos mais valores e virtudes que a gente está vendo, né? Maravilha, hein, Carol? Amém. O melhor dessa conversa é saber que os pais que estão assistindo também têm espaço, porque a gente acha muitas coisas para mães, mas para pais ainda falta. Então, saber que tem oportunidade é muito bom. É verdade, que maravilha. Ô, Ká, antes da gente encerrar, eu quero agradecer o Marcos. Quando você diz, olha, eu gosto de agregar valor. E você agregou muito valor hoje aqui Amém. aos nossos seguidores, às pessoas que estão nos assistindo. Então, muito obrigada. Amém, amém. Foi extremamente solícito. Ele responde mesmo Generoso. no Instagram. Ele é realmente uma pessoa muito generosa. Eu tenho Amém. certeza que você aí está contribuindo muito para um futuro, sendo esse exemplo para os seus filhos. Amém. Muito obrigada. Amém, amém. Gratidão pelo convite.
Muito bom estar aqui com vocês. Eu adoro esse tipo de bate-papo. Eu sou uma pessoa que às vezes falo mais manso, mais devagar, né? E as pessoas falam, poxa, mas eu adoro. Eu ficaria aqui horas conversando, papeando, principalmente sobre esse aspecto de evolução, né? Eu acho que a gente precisa evoluir. E queria só deixar um último recado para os pais, Provérbios. Ensine a criança no caminho que ela deve andar e ainda quando for velha não se desviará dele, né? Então a gente precisa se desenvolver, se autoconhecer para que a gente consiga guiá-la no caminho que não tem meio algum que vai impedir que ela continue nesse caminho. É verdade. Amém. Olha só, antes vamos fazer um bate-bola, cara? Vamos. E aí você lê? Começo? Então Ou- vai ou lá. você? Eu- Ó, falamos que vem na cabeça. Tá Papum, bom. tá bom? Tá vai bom. lá, cá. Um conselho para pais de primeira viagem. Busquem se autodesenvolver e se autoevoluir, evoluir, se autodesenvolver, se autoconhecer, para que você consiga aí ter uma criação legal de seus filhos e viver com mais segurança e tranquilidade. O que não pode faltar em uma família. Amor, respeito, humildade e exemplo. Programa favorito. Estar com a minha família. O que não falta na sua rotina? Busca ativa de conhecimento. E a sua comida favorita? Batatinha frita. Achei que você fosse falar um chocolate Chocolate Copenhague. Copenhague. Aproveita já para agradecer Já faz o os merchan. patrocinadores. Então, aos nossos patrocinadores, Copenhagen, Parada Pinto 344, muito obrigada. Já vou aqui, ó, já vou até abrindo a minha, né? Pode, Sabe aquelas pode coisas- abrir. Nossa, delícia. Muito E também quero agradecer a Criarte VIP, que gentilmente cede as nossas canecas e também presenteia os nossos convidados. Então, Criarte VIP, nosso muito obrigada. E para encerrar, enquanto eu chupo a minha bala Copenhague, qual é a frase de hoje, Cá? Você sabe que quando o Marcos preencheu, a gente manda um formulário para o convidado para saber um pouquinho mais dele e preparar um episódio sensacional para vocês. Essa frase tem tudo a ver. Eu não tinha nem lido o que ele tinha escrito, mas eu já tinha pensado nesse livro, que é As 5 Linguagens do Amor das Crianças. A gente já indicou lá no nosso Insta, no Destaques, tem todas as indicações. E olha como, veja se eu tô certa em tudo que a gente conversou até agora. Na criação de filhos, tudo depende do relacionamento de amor entre pais e crianças. Nada dará certo se as necessidades de amor do garoto ou da menina não forem supridas. Somente a criança que se sente genuinamente amada e cuidada consegue manifestar o que há de melhor em si mesma. Ah, com certeza, amém. É isso Amém. mesmo. Acho que foi de encontro, né, Cif? Foi, exatamente. Agora eu nem posso falar muito. Final- A gente vai ter que encerrar, porque a hora, ó. Já tô aqui, ó. Falei que eu ia chupar. Não esquece de seguir a gente, porque vão ter episódios sensacionais esse ano. A gente tá preparando muita coisa boa. E vai ter o terceiro workshop do Despertar Parental, não vai, Cif? Isso mesmo. Então fique atento, acompanhe as nossas redes sociais para que você possa se organizar e participar conosco. Porque na educação dos seus filhos não pode vacilar.